Olá, galera do Agrociente. Gente, hein, Alemani, hoje nós estamos recheados aqui, viu? Recebendo uma Pensa nisso pessoa aí. especial, né? Muito, muito especial. Sabe por quê? Nós estamos recebendo aqui no Agrociente um produtor rural, um médico, um professor, um empresário e um deputado estadual. Com a gente aqui, Leonídio Bolsas. Satisfação, Leonídio. Muito obrigado pela sua presença aqui. Leonídio, faça um resumo desse contexto todo. Como é que você concilia tudo isso aí, né? Um tanto de profissão que você traz e carrega no seu histórico aí, e ainda, além disso, a vida política. Primeiro, eu gostaria de dizer da minha satisfação de estar aqui ao lado de você, Claudinho Vilela, do Enio Alemani, e aqui no Agrociente, para a gente conversar um pouquinho sobre tudo, né? Nós vamos falar aqui daquilo que vocês quiserem, né? Bom. E para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. E a vida política, em primeiro lugar, ela vem como uma responsabilidade, né? A gente ingressou na política achando e crendo até hoje que nós poderíamos dar uma contribuição para que, primeiro, a nossa cidade fosse melhor, que o nosso estado fosse melhor e contribuir para que o Brasil seja melhor. Isso foi o que nos moveu e nos move até hoje, estar contribuindo para que a vida das pessoas seja melhor. E é claro que a política, ela não pode ser um meio de vida. Então, por isso que quando eu ingressei na política como vereador na cidade de Uberlândia, eu já era médico formado, né? E já também era diretor de um colégio. Então, eu já trabalhava naquilo que era na minha atividade fora da política. E a política, a gente veio por acreditar que poderia contribuir de alguma forma para uma sociedade melhor. E com o passar dos tempos, eu acabei também, além de continuar no ramo da educação, né, sou diretor de uma faculdade, sou diretor de colégio, ou seja, eu nunca abandonei a minha atividade. E uma coisa interessante que quando nós fomos instalar o curso de agronomia, de veterinária e de agronegócio, eu acabei me apaixonando pelo agronegócio, né? Então, e aquilo, tudo que eu faço com muita intensidade. Então, a gente podia ter um campus experimental para ter ali uma produção de leite para ensinar para os alunos. Mas aí eu quis e passei a ser um grande produtor de leite, né? Na época. Aí eu comecei a plantar milho e fui plantar soja. Isso virou já anos e anos, né? Mais de 2 décadas que eu sou um produtor rural, e tudo isso iniciou-se com esse trabalho que eu faço na educação. Então, apesar de já ser filho de produtor rural, eu não tinha nenhum trabalho nesse sentido, mas aí eu ingressei com força nisso também. Então acaba que a gente está ligado à área da saúde por ser médico, à área da educação, à área da produção rural, e por isso que eu sou sempre uma pessoa que admiro e respeito aqueles que empreendem, porque quem faz o empreendimento é que faz a coisa acontecer. Você tem sempre que estar pensando em construir alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Que, primeiro, aquelas que estão agregadas a você, que trabalham na construção de um sonho, né? Vamos plantar ali. Nós temos que ter um monte de gente envolvida naquilo. E depois nós vamos transformar a vida das pessoas, de todos em volta. Olha, o Claudinho, eu já tenho áreas aqui em Uberlândia que a gente tinha pastos degradados, pastos que não eram usados, ali naquela região do Sobradinho, é um exemplo que eu dou, que hoje são todas áreas agricultáveis graças a um trabalho que nós fizemos naquela região. Então, é uma transformação você olhar no mapa do Google e ver que não tinha nada ali. Hoje são áreas de plantio e de produtividade boa na área da soja, do milho. Isso é transformar a vida de uma região e ajudar as pessoas a se desenvolver. E a política? A política é o todo, porque
Você só pode ajudar em massa, ajudar muita gente, transformar a vida de muita gente é através da política. Então, eu sempre defendi as boas práticas da política, né? Eu sempre vejo a política, até por ela não ser meio de vida meu, infelizmente, com o passar dos anos, a política passou a ser o meio de vida das pessoas. Isso não é bom, porque a política tem que ser a forma como as pessoas querem contribuir com a sociedade melhor. Mas ali não pode ser o meio de vida da pessoa. Ela tem que estar trabalhando as suas atividades privadas e assim por diante. Leonídio, você carrega 3 situações onde a experiência humana ela é muito testada. Como médico, aquele eterno compromisso com a vida. A própria frase que o senhor disse aí de a política tem que melhorar a vida das pessoas, né? E também como professor, ou seja, alimento não só a questão do corpo, mas da alma, né? A educação. Então o senhor está em pontas aí como professor, a área da educação, a medicina que tem compromisso com a vida, e como produtor, aquilo que dá sustento. E a caneta de estar na Assembleia Legislativa defendendo o povo mineiro. Qual a sua maior percepção da dificuldade dentro da nossa Assembleia para os interesses de Minas Gerais? A gente está apimentando um pouco a conversa, né? Porque nem tudo é flores. Estar na Assembleia Legislativa, como representar esse povo mineiro? Olha, o primeiro eu quero dizer que o papel do parlamentar, não só da Assembleia, mas de uma Câmara de Vereadores, da Câmara Federal, do Senado, eu queria um pouco falar do papel do parlamentar. O parlamentar, ele tem, primeiro, o papel de legislar. Legislar, ou seja, fazer leis. Na verdade, essas leis, tem muita gente que fala que o Brasil tem leis demais. Tem leis assim, o povo fabrica lei como se estivesse fazendo um pão, né? De tantas leis. Uma produção. E uma produção em massa. Não é isso, porque legislar deve ser, pode até ter, quando você fala em legislar, até dar o nome de uma rua é uma lei. Mas em que isso muda a vida das pessoas? Em nada, né? Então, a gente tem que procurar fazer os projetos de leis que possam fazer melhoria na vida das pessoas. O que significa isso? A lei orçamentária. Você vota uma lei de orçamento onde você destina recursos para áreas da saúde, da educação, para a construção de um hospital municipal, como é o caso do Hospital Municipal de Uberlândia, que muita gente pensa, por ele ter o nome de Hospital Municipal, que ele foi construído com dinheiro da prefeitura. Temos que saber que lá tem dinheiro, metade do Estado e metade da prefeitura. Quantos sabem disso? Pouca gente. Muito. Aquele hospital foi uma luta minha e do saudoso deputado Luiz Humberto Carneiro. Então, que nós trouxemos metade dos recursos para aquele hospital municipal e durante muitos anos ajudando, através das leis orçamentárias votadas na Assembleia, recursos para aquele hospital. Ele ficou anos com recursos do município e do Estado. Quando você coloca uma lei para a criação de escolas em bairros que não tem, isso tudo é uma lei, só que é uma lei que trata de orçamento. Tem leis que incentivam o turismo, leis que, como uma que eu fiz para tentarmos reduzir a questão do feminicídio em Minas Gerais, que vocês estão vendo aí as mulheres sendo agredidas, muitas das vezes por falta de políticas públicas para que nós possamos impedir. Minas tem sido campeã, é um estado, aliás, campeã não, um estado campeão de números de feminicídios no Brasil. Isso Então eu quero... assombroso, né? Isso eu estou falando de legislar. Outra função que o parlamento tem é de fiscalizar. Então, o deputado ele tem que estar atento no que está acontecendo no Estado, o que nós podemos estar averiguando. Veja, vamos dar um exemplo aqui para sintetizar. Nós fizemos a concessão da 365. Aquilo é uma BR, né? A 365, que passou para concessão, passou para o Estado, que fez
um contrato de concessão com a EPE, que é a concessionária, e ali está se cobrando os pedágios. Ou seja, nós, deputados, fizemos uma pressão maior através da fiscalização, porque os pedágios são altos, e fez com que agora fosse anunciada a duplicação da BR-365. Esse é um trabalho da Assembleia Legislativa, mesmo que aí estejam outros arrotando aí, mas aquilo só foi possível porque a Assembleia, com o governo de Minas, e aí esse dinheiro da concessão, ele poderia, quando aquela empresa concessionária pagou pela concessão, o Estado podia usar aquele dinheiro em qualquer outro trecho. E assim, quando chegou agora a última parcela a ser paga, que era a parcela de fevereiro, houve uma decisão agora do governador, que é o Matheus Simões, de que aquilo seria investido no próprio trecho. Que nada mais justo que isso, porque se a concessão foi feita desse trecho, a BR-365 teria que ser duplicada, porque ali o povo está pagando os pedágios e ali que foi feita a concessão. Então o governo recebeu o dinheiro daquela concessão. Então ela vai ser duplicada graças a esse trabalho que foi feito pelo governo com o apoio da Assembleia Legislativa. Nós, deputados estaduais, e eu como deputado da região, fiz parte desse processo. Agora, e o outro papel do deputado que eu considero primordial? É ele fazer a distribuição de recursos para aqueles municípios que mais necessitam em determinado setor. Quando eu digo os que mais necessitam, não é os que mais necessitam no geral. Ele, por exemplo, Uberlândia é uma cidade pujante, mas ela necessita de apoio, então nós temos que trazer recursos. Agora, se não temos os deputados de cada município, os municípios não chegam até o Estado, eles não conseguem, eles não têm força. Ele precisa dessa representatividade. Então aí você falou na palavra-chave, representatividade. Então, nós temos que ter os municípios representados. Eu tenho uma história de uma vida, porque a minha vida é Uberlândia, eu trabalho em vários municípios, mas aqui que eu tenho os meus negócios, aqui que eu vivo, a minha família, então eu represento vários municípios, mas eu quero ver Uberlândia bem, que aliás tem me preocupado muito a situação da cidade em vários aspectos, mas isso é um assunto que nós podemos tocar em outro momento. Se a gente tocar num assunto assim, para ficar, para aquele que às vezes ainda tem uma dificuldade de entender o que o Enio colocou, o papel aí do deputado, entendeu? É só lei, é produzir, fabricar, não, né? Ele é ajudar a cuidar desse orçamento. Então, Isso. vamos lá. Quando a dona de casa vai lá numa cidadezinha pequena aqui da nossa região, do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, do Pontal do Triângulo Mineiro, e compra um pão, aquela padaria está pagando um imposto, né? Ele vai recolher um imposto lá no supermercado, recolhe esse imposto, parte dele vai para o Estado. Aí junta o tal do orçamento lá, né? Isso. E aí vai juntando o dinheiro daqui, que é o dinheiro do povo, né? Que chega lá para o Estado, que precisa ser conduzido. Tanto disso vai para a saúde, tanto disso vai para a educação, tanto disso vai para a segurança, tanto daquilo. Exatamente. Ou seja, os impostos são necessários, porque Sim. com eles que se faz os investimentos na saúde, na educação, nas estradas, na segurança. Agora, eles têm que ser bem aplicados e bem distribuídos. Quem faz essa distribuição? O governo encaminha essa distribuição e os deputados têm também o direito, através das emendas, de chamar, eu preciso de dinheiro ali para minha região, isso. E essas emendas, elas surgiram da necessidade. Você imagina que alguns anos atrás, você ia visitar uma escola e via uma escola estadual com o telhado todo caindo e chuva, e os alunos não tendo nem condição de assistir aula. A diretora falava: deputado, olha a situação que está o telhado dessa escola. Aí você tinha que ir lá no governo do estado e mendigar um recurso. Agora não. O deputado tem a emenda
impositiva que está no orçamento e ele fala destinar tantos R$ 1.000 para consertar o telhado, para consertar o piso, ou para fazer uma quadra dentro daquela escola, ou para melhorar a saúde, pagar os medicamentos em determinado município. Ou seja, o deputado passou a ter a emenda impositiva para que ele pudesse ter a liberdade de colocar recursos naqueles municípios de acordo com a sua necessidade. Perfeito. Então esse foi um ganho. Então a Assembleia, ela é um palco, Eine, que eu vou te responder, é um palco de discussões amplas sobre vários aspectos da segurança no Estado, da educação, da saúde, mas ele é também uma representação dos municípios num estado gigante. Nós temos Minas Gerais, é o tamanho da França, imagina. É um estado com 853 municípios. Então, isso aqui não é fácil de ser administrado se não tiver também os deputados que representam as demandas de cada região. E, na verdade, os deputados têm uma relação mais próxima com a população. Com essa relação mais próxima, a gente ouve as pessoas. Então aqui, eu ando aqui para Uberlândia, eu ando em Canápolis, Tupaciguara, Monte Alegre, é assim que nós vamos fazendo as melhorias. Então veja você, por exemplo, aquela rodovia ali de Tupaciguara, Araporã, estava intransitável. Então nós quisemos, aquilo estava terrível. Trepidação, não tinha jeito. Aliás, eu sempre passei por ali e tive 2 viagens últimas em Araporã que eu nem estava mais passando, preferi ir pela duplicada, né? Até que vai para Itumbiara e chega a Araporã. Agora virou um tapete. Virou como? Por causa do trabalho que nós fizemos, aliados o prefeito Neto, o prefeito Xinguinha, fomos até o governador, ainda com o Zema, ele deu prioridade, o Matheus Simões continuou esse trabalho. A estrada está praticamente pronta, graças a um trabalho que nós fizemos junto ao governo do Estado. Ali não é emenda, porque ali é uma obra de 90 milhões, ela consumiria todas as emendas de mais de anos de um deputado. Então, e nós temos que ajudar vários municípios. Mas é um trabalho parlamentar associado a mostrar a importância para o governo de se fazer aquele recapeamento. Nessa visão, deputado, de transformar a vida das pessoas, para mim essa é a maior filosofia que um político pode ter, é essa consciência do seu papel, né? E eu diria, a legislação, o legislar, o fiscalizar, mas isso aqui, por exemplo, um deputado, para as pessoas, né, dar importância ao voto, como pode mudar, além delas melhorarem a vida na questão do orçamento, da destinação correta dos dinheiros públicos, alguém que brigue. E é uma bandeira do senhor, né? Por exemplo, não deixar um IPTU ficar abusivo. Não é, às vezes, também só ser propositivo, é também não deixar que coisas ruins possam passar dentro de uma Assembleia. Procede esse raciocínio, né? Sem dúvida nenhuma. E eu até vou aproveitar essa fala sua para dizer que eu estou percebendo que a política se afastou da vida real das pessoas. Então, o cidadão hoje, ele não está aguentando, tem políticos, infelizmente, que vivem de brigas, né? Brigas através ideológicas, né? Um fala que é da esquerda, outro que é da direita. Isso ali alimenta para o eleitorado. Eles, não, eu quero votar naquilo porque ela é da direita, aquilo porque é da esquerda. Isso tudo alimenta uma briga que quem sai ganhando são os políticos que estão nessa briga. Eu nunca gostei dessa briga ideológica, porque eu me importo com a vida real das pessoas. Eu sei que o cidadão acorda de manhã, ele enfrenta um trânsito, então ele quer ter um trânsito bom, ele quer ter alguém que se preocupa com a vida dele, ele vai levar a sua criança na escola, ou quando ainda não tem escola, na época das matrículas, quer uma vaga na escola, ele depois está preocupado, tem que marcar uma consulta para ele ou para a esposa, para os filhos, eles têm que ter um bom atendimento à saúde naquela cidade, ou seja, ambulância não tem ideologia, posto de saúde não tem ideologia, o SAMU, que foi uma realidade que o Uberlândia viveu com muita política em cima,
ele não tem ideologia. O SAMU é para melhorar o atendimento à saúde das pessoas na questão de emergência. Então, eu sempre me preocupei com a vida real das pessoas. Eu quero saber de que maneira eu posso ajudar para que o cidadão possa viver melhor, possa viver com dignidade. Por isso que eu entrei e estou à frente dessa briga contra o IPTU abusivo. Nós tínhamos o IPTU na cidade. Ele estava barato. Poderia ter feito essa discussão, mas não na calada da noite, mandar um projeto para a Câmara, aumentando esse IPTU em muitas e muitas vezes. Em alguns casos, aumentando 20 vezes o valor do IPTU. As pessoas estão com suas rendas diminuindo. O Brasil vive um momento difícil. Aliás, é triste a gente falar, porque a vida inteira o Brasil está sempre vivendo um momento difícil. Mas o que eu estou vendo, essa situação do país estar sempre vivendo momentos difíceis, é porque não se investiu naquilo que era o essencial, que era a boa educação e uma boa saúde. Veja você que quando eu saí vereador, em 88, muitos anos, o meu santinho, aquele que você usa para distribuir com o seu, lá, o seu panfletinho. Falava o santinho. O meu panfletinho, o meu santinho era educação e saúde. Passaram-se 40 anos, continua sendo saúde e educação. Por quê? O que fez a mudança dos países que são países com alta qualidade de vida no mundo? É a educação. É a educação que transforma a vida das pessoas. Sim. Então, ela que faz com que as pessoas tenham novos horizontes. E eu vejo que aqui no Brasil, quando veio a Constituição de 88, foi quando eu ingressei na política, eu estava super animado, porque a Constituição falava que tinha que se investir 25% da arrecadação dos municípios era obrigado a ser investido na educação. A dotação orçamentária, né? Era 25% na educação, ou seja, eu pensei, nós vamos virar agora uma Coreia do Sul, uma Taiwan, nós vamos virar um tigre asiático, porque nós vamos desenvolver de verdade. Mas a maioria dos homens públicos entenderam que investir em educação era só construir escolas bonitas. Não, tinha que se investir no processo educacional, investir nos professores, investir na mão de obra que era responsável pela educação. Não só o castelo, né? Não era só o castelo, tinha que investir na comunidade, no entorno, era inserir, fazer as comunidades participarem da vida das escolas, porque tudo de bom acontece dentro de uma escola, quando ela está sobre boa direção. Você consegue afastar as doenças no entorno, naquele bairro, através de uma boa educação. Veja a questão da dengue, né? Tudo isso aí poderiam as escolas ser o local de luta, de saída, né? Do batalhão para enfrentar a dengue. Não teríamos terrenos com lixo, não teríamos água estancada, parada para haver proliferação do mosquito. Ou seja, quando a educação está em primeiro lugar, tudo acontece de bacana. É a verdadeira transformação. É a verdadeira transformação. Eu vi ontem que o Brasil já estava, infelizmente, perdendo a guerra, a Copa, já tinha perdido para a Noruega antes do jogo começar, porque a Noruega é um dos países que tem menor índice de corrupção no mundo, a população tem um bem-estar incrível, a educação é gratuita, de boa qualidade. Eles quando descobriram o petróleo no Mar do Norte, entre a Noruega e o Reino Unido, no final da década de 60, eles criaram um fundo soberano, onde o governo não poderia gastar esse dinheiro do petróleo, poderia tirar uma parte da renda dele para se investir no país, mas não poderia gastar esse dinheiro. Então eles criaram um fundo soberano que hoje tem 2 trilhões de reais nesse fundo soberano. De reais não, de dólares. Esse fundo soberano
tem ações da Google, da Apple, de tudo, ações de empresas do mundo inteiro fora da Noruega. E o governo não pode vender essas ações. Ou seja, porque ela é uma riqueza do povo ela é uma norueguês. riqueza do povo norueguês. Agora você visão, imagina, né? você imagina. É bom demais. E aqui, quando veio o pré-sal, eles falaram que eles iriam usar o petróleo do pré-sal para melhorar, investir na educação, ia criar um fundo soberano. Esse fundo soberano deveria ter 400 milhões, parece que só tem 180 milhões. Por quê? Porque já se gastaram, já meteram a mão no dinheiro do Fundo Soberano. Aqui as regras não são seguidas, eles fazem regras, mudam ao bel prazer, aí vai gastando mais do que pode. Qual que é esse problema de juro que nós estamos vivendo, que está acabando com o agronegócio, está acabando com o empreendimento, os empresários estão todos sufocados no Brasil? Uma taxa Selic de quase 15%, estava em 15%, está aí 14 e pouco, mas está há anos já assim. E quem vai empreender a um custo desse? Como que alguém consegue fazer o negócio prosperar, criar empregos, melhorar a renda das pessoas, que se tudo o que se faz no país é para pagar bancos, para pagar juros? O finado José Alencar, que foi senador, vice-presidente, falava: não é possível construir um país com taxas de juros tão elevadas, porque não existe empreendimento, não existe expectativa de criação de empregos e renda. E isso tudo por que o juro é tão alto? Porque o governo gasta mais do que arrecada. Como ele gasta mais do que arrecada, o governo tem que pegar todo o dinheiro disponível no mercado para ele mesmo e pagando taxas de juros elevadas para que o dinheiro fique só com ele. E aí não tem investimentos privados, não tem nada. E está mais do que provado que o que movimenta as economias de uma forma permanente é o setor privado. Ao governo cabe arrecadar os impostos que sejam justos, sejam corretos, daqueles que estão fazendo a economia movimentar e aplicar os recursos de forma correta na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, através de boas estradas. Aqui não. O governo quer colocar a mão em tudo, nada funciona, depois passa para a iniciativa privada. Vamos acontecer com as estradas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Sim. As estradas brasileiras, eles inventavam tudo para melhorar as estradas. Tinha a TRU, era a taxa rodoviária única, veio o IPVA para ajudar também, que era para precisar de manutenção das estradas. Veio. Esse dinheiro caía tudo no caixa único, não dava conta de fazer investimento em estrada, tiveram que passar as estradas para a iniciativa privada. Aí vem com os pedágios. Por que com a iniciativa privada a coisa funciona? Ou seja, com os pedágios está se fazendo a duplicação das estradas, muitas como as estradas paulistas, né, que funcionam já há décadas, sim, privatizadas. Ou seja, aqui só o privado é que funciona, o que é do governo ninguém deixa funcionar direito. E aí, voltando para finalizar a questão do imposto, esse IPTU abusivo em Uberlândia tem feito as pessoas pensar até se mudar. Pessoas aposentadas que não vivem da sua aposentadoria, moram em bairros como Fundinho, como tudo, ele não tem de onde pagar esses impostos tão caros. Então, a cidade está passando por uma calamidade. Então, quando nós lideramos esse processo de IPTU abusivo, não, é porque a gente está trabalhando na justiça. O PSDB, que é o nosso partido, moveu uma ação que está tramitando, que agora está no STJ, onde ela foi reconhecido já no TJ de Minas Gerais algumas coisas que nós já vencemos. Okay. Mas nós estamos acreditando que essa lei é toda inconstitucional. Inconstitucional, criar e abusar. E muito me estranha que agora, semana passada, eles fizeram um contrato novo aí, pagaram 15 milhões de reais à prefeitura, com a falta de recurso dessa, é de se não acreditar nisso. Pagaram 15 milhões de reais para que uma empresa de Araguari
viesse aqui fazer a medição das casas da nova planta de valor. Eu imagino que eles agora vão medir as casinhas de cachorro e as varandinhas das casas, porque não tem outra explicação. De Uberlândia. De Uberlândia. Já não existia para trás esse sistema de medição, já ou não? Eu estou enganado? Não, já foi feita um tempo atrás. Agora estão achando que precisava de novo. E está falando lá, para se fazer o contrato, na justificativa do contrato, é que é para fazer a medição para aumentar a arrecadação do IPTU. Agora você imagina, se o povo, nós já estamos brigando na justiça contra esse IPTU abusivo, está se falando. Eu até estou em dúvida se vocês querem fazer a medição mesmo ou que vocês queriam fazer esse contrato de 15 milhões, porque não tem sentido. Uma cidade inteira brigando por algo que consideram abusivo, que é o IPTU, e a prefeitura tem o disparar de assinar um contrato para fazer uma nova medição. Mais do que isso, a Secretaria de Governo fez esse contrato de 15 milhões com a diretoria jurídica da Secretaria de Administração se manifestado contra a assinatura desse contrato. Isso é um governo que está assim, está perdido. O secretário de Administração manda para o secretário de Governo pedindo para ele não assinar, não formalizar aquele contrato e se abster de emitir nota fiscal. Eles insistem, fazem aquilo. Ou seja, um governo que está perdido, né? No meu entendimento. Te ouvindo, Leonide, eu me recordei, porque você citou Noruega, Copa do Mundo, fomos desclassificados ontem, infelizmente. Infelizmente. Eu me recordo uma vez que eu estava em Paris, no Hotel Bertford, com o Dr. João Avelange, que na época ele tinha incluído a África, ou seja, uma visão de inclusão. A África passou a votar se tornou um órgão do mundo. E eu fiz uma pergunta para ele, porque eu conheci bem o Avelange, eu vi a visão que ele tinha. Essa situação aí que o senhor fala muito, né, de transformar a vida das pessoas. O futebol é isso no mundo, né? Ele inspira, ele emociona. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, vou fazer uma pergunta mais ao seu coração, porque com 6 mandatos, certamente tem aprovação popular, está correspondendo à expectativa dos seus eleitores, mas eu vejo que o senhor tem muita visão de mundo e, como já disse, não tem a vida política como fonte de renda, ou seja, está lá mais por vocação, como cumprindo o seu papel social de estar brigando pela sociedade. A pergunta que eu fiz para ele lá no Hotel Bertford foi o seguinte: diante de tantas demandas do povo, de tanto sofrimento, mesmo estando lá, às vezes o senhor se sente um pouco impotente diante do quão gostaria de transformar, e essas burocracias, os travamentos, ou a falta de visão de alguns colegas não permite? O senhor às vezes tem esse momento de pensar, poxa, a gente poderia ter feito tanto mais pelo povo? O senhor tem esses momentos de reflexão? Temos sim, e é muito triste a gente saber que isso é uma realidade. São muitos anos de batalha. Primeiro que não está nas mãos do Poder Legislativo. A contribuição do Legislativo é através dessa indicação de recursos, né, para aqueles locais que nós somos procurados, aqueles municípios em que nós somos procurados, é fazer alguma lei que possa amenizar um pouco alguma situação e fiscalizar. Mas as políticas de governo, elas estão na mão do Executivo. Então eu já tive a oportunidade de ser executivo também. Eu já fui secretário de Habitação e Meio Ambiente e de Serviços Urbanos e também de Agropecuária em Uberlândia, 4 secretarias diferentes. E eu tive a oportunidade de mudar a vida das pessoas, porque o Executivo ele propicia muito isso. Por exemplo, enquanto o Executivo está nas mãos de um governador bem-intencionado, de um prefeito bem-intencionado e de um presidente bem-intencionado, as coisas acontecem. Porque ele consegue apoio no parlamento, porque aquilo que é bom, nenhum deputado, nenhum vereador, nenhum senador tem como se indispor contra. Quando eu fui secretário de Habitação, no governo do prefeito Paulo Ferola, nós iniciamos ainda como vereador, nós criamos o Fundo Municipal de Habitação. Eu
fui um dos coautores, 3 vereadores. Eu, Aristide Freitas e Irani Gonçalves, criamos o Fundo Municipal. Ali nós propiciou que nós criássemos o bairro Seringueiras. O que era, foi feito o bairro Seringueiras? Nós fizemos, já que não tinha condição de atender todo mundo com as casas da Caixa Econômica Federal, que foi quando nós fizemos atendimento, criamos o bairro São Jorge ali, o São Jorge 4, hoje São Jorge, mas era o São Jorge 4, Laranjeira, Paineira, daquela região toda, Regina, São Gabriel, hoje chamada de Grande São Jorge. Mas nós criamos o bairro Seringueira, que não eram casas. Nós fizemos ali, urbanizamos os lotes, e nós fizemos ali entrega de 1.800 lotes, onde as pessoas pagavam uma mensalidade baixinha, e eles pagavam, na verdade, a mensalidade no início era R$5, passou para 7, terminou em 12. Era um programa totalmente subsidiado pelo Fundo Municipal de Habitação, e as pessoas saíam do aluguel, já mudavam para lá, para os Seringueiras, e ali eles faziam um sistema de mutirão. Eu ia final de semana acompanhar como secretário mutirão. Eu era vice-prefeito, mas era secretário. E nós fazíamos mutirão e logo as pessoas já saíam. Mas logo que elas já faziam o primeiro cômodo, elas já saíam do aluguel e aquele dinheiro do aluguel ele ia comprar o material de construção e já fazia a sua casa. Ou seja, isso é mudar a vida das pessoas. Nós fizemos... Quando eu fui secretário de Serviços Urbanos, nós mudamos na cidade, a iluminação era uma iluminação de lâmpadas de mercúrio. Nós passamos para as lâmpadas de vapor de sódio, aquela amarela bem mais forte. Hoje é LED, né? Já mudou-se tudo. Mas, infelizmente, tem lugares que ainda estão lá no de mercúrio, porque eles não continuaram depois o projeto. Mas eu mudei grande parte da cidade e levei iluminação para onde não existia. Levei iluminação para o Vila Marielza, levei iluminação para Chácaras Andorinha, levei iluminação para o Jockey Camping, ou seja, e mudei iluminação na maioria dos bairros da cidade. Ou seja, isso é o poder executivo funcionando. Então, agora, isso tudo que você disse é uma realidade. A gente se sente no poder legislativo, você melhora a vida das pessoas, principalmente agora com essas emendas, você tem condição de ajudar muitas comunidades, muitas cidades, mas um projeto de envergadura, ele está nas mãos do Poder Executivo. Quando você tem que ter um prefeito e um governador e um presidente, que as pessoas confiam que ele está implementando mudanças que vão transformar a vida do país e das pessoas para o seu futuro. Eu vejo, por exemplo, Uberlândia como uma cidade que lá atrás, lá na época do Virgílio Galassi, que eu era vereador com ele, presidente da Câmara, fui vice-prefeito do Ferola, nós construímos naquela época 8 UAIs. Eu vivi bem aquele momento. Você viveu, época. Você lembra tanto de inauguração, de tudo, eram coisas fantásticas. Parece, a cidade ficou de narrativas daí para frente. Não houve a programação. Cadê as UAIs? Hoje, o tamanho que a cidade era daquela época, tinha 8, tinha que ter, era 16 UAIs. Hoje, as escolas. As escolas maravilhosas. Foram tudo se acabando. Hoje o povo está reclamando das UAIs, até com uma razão. Por quê? Nós tínhamos a UAI, por exemplo, Planalto. Também tinha as praças, eu estou lembrando aqui, que tinha os projetos das praças, inaugurava todo o bairro que você vinha, a estrutura que era a questão do meio ambiente. A valorização. Valorização, né? De tudo. Então a cidade, a Uberlândia é boa demais? Porque ela foi construída lá atrás com a infraestrutura muito boa. Mas ela agora, a população precisa de acordar, porque senão ela vai degringolar. Não é à toa que nós estávamos, por exemplo, em primeiro, segundo, terceiro, estava entre os 3 primeiros lugares em tratamento de água e esgoto do país. Hoje nós já estamos em 21º no novo estudo que foi feito. Então, o pessoal, eles ficam vivendo de narrativas e de propagação de informações falsas. O hospital municipal nosso, que está faltando até medicamento, não tem limpeza, estão fazendo propaganda de que o hospital está entre os 5 melhores da rede pública do Brasil. Então, coitado dos outros. Então, isso não corresponde à realidade. Conversa com o povo
para saber sobre isso. Então, hoje eu estou vendo aí os gases exagerados, não tem fiscalização nessas unidades de saúde, o povo está sofrendo. Olha para você ver, você, Claudinho, devia de estar, eu acho que estava presente na inauguração do UAI Planalto e da UAI Luizotti. Imagina que nós tínhamos ali naquela época, nós tínhamos o bairro acabando ali no Jardim das Palmeiras. Hoje, depois do Jardim das Palmeiras, tem um Canaã lotado, tem o Jardim Célia, tem a Panorama, tem o Hebron, Monte Hebron, tem o Piquis, tem o Morada Nova, tem a zona rural que aglomerou vários assentamentos. E cadê a nova UAI que deveria existir para atender essa população lá para cima, na região para cima do Canaã? Ou seja, a cidade cresceu e eles ficaram vivendo de propaganda de tudo que foi feito antes. Eu estava presente, inclusive, em inauguração de escola que vocês fizeram na época, lá no Morada Nova, porque era impossível, não é que era impossível, mas era muito difícil o pessoal vir estudar. Fizemos melhorias, a escola Freitas Azevedo, Morada Nova, maravilhosa, Leandro na zona rural, indo pro Prata, tudo feito durante os nossos governos. É muita coisa, mas é muita que nós fizemos e acabou que outros até se apoderaram um pouco, como se essas obras fossem deles, porque na verdade isso foi feito lá naquela época de Virgílio, Paulo Ferola, que eu tive a oportunidade de conviver com esses dois grandes prefeitos que Uberlândia teve. Eu também falo que foi uma história, um legado para mim, porque eu convivi tudo isso aí, era bem próximo, a gente prestava serviço, estava muito próximo ali. Leonídio, voltando num assunto assim, bem próximo da questão do IPTU, há um tempo atrás eu também gravei um vídeo disso aí, coloquei na minha rede social. A questão das taxas de cartório, né? E eu também vi que em determinado momento passou recentemente aí, dentro do estado de Minas Gerais aqui, alguns abusos de taxa cartorária e ainda continua. Como que é esse trabalho de definir de taxa? A Assembleia participa disso? Tem esperança? Tem melhoria? A Assembleia não só participa, como ela vota sobre isso. Então, verdadeiro descalabro essas taxas de cartório. Eu devo confessar aqui que essas taxas eu jamais teria deixado passar isso. Eu estava aqui na campanha para prefeito de Uberlândia quando isso foi votado, foi discutido na Assembleia, e eu acho que assim, existe uma ação, eu dei todos os subsídios, ajudei as instituições que estão brigando contra isso, tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, mas agora o problema é o seguinte, uma parte dessas taxas vai para o fundo de outras instituições, então acaba que todo mundo quer que as taxas fiquem altas para que eles fiquem com uma parte desse dinheiro. A dificuldade no Brasil está essa, não existe mais de onde tirar dinheiro do povo, mas a insistência é grande. Vamos continuar, eles estão gastando o que não tem, o governo, tanto federal, todos os níveis de governo querem gastar onde não tem mais dinheiro para tirar do povo, o povo não aguenta mais, os empresários não aguentam mais pagar tantos impostos e daqui a pouco não vai ter, as empresas vão todas quebrarem, porque ninguém dá conta mais disso. E as pessoas estão fechando os olhos, as pessoas que eu digo dos governos, elas estão criando mais e mais taxas, mais impostos. Veja você a situação que está, por exemplo, o agronegócio que nós estamos aqui vivendo hoje. E você sabe que no agro teve uma diminuição dessas taxas cartorárias, porque nós movimentamos muito, mas continua a construção civil sendo cobrada exageradamente, um setor que dá tanto emprego como a construção civil, só para fazer uma taxa cartorária, são milhões de reais. É assim, é um verdadeiro assalto ao bolso do cidadão. Isso, então, assim... Exato, isso precisa estar lá de olho, né? Olha, nós precisamos, o governo precisa de impostos para fazer realizações, mas os impostos, eles têm que ser cobrados com respeito do cidadão. Não é levar o cidadão à morte da sua empresa, não é fazer com que o cidadão não dê conta de arcar com a sua
com as taxas, com os tributos, até porque nós sabemos que para se ter, vamos dar o exemplo da Noruega de novo, lá é um dos países que paga-se muito imposto, mas lá eles não importam de pagar imposto, porque o dinheiro retorna em estradas maravilhosas, saúde maravilhosa, educação de primeira, aí pode pagar imposto, todo mundo paga com alegria. Agora que o imposto vai e some nos gastos do governo que não são para o bem-estar coletivo. Então o imposto é para ser visto como com respeito ao contribuinte. Você tocou num assunto aí, a relação Minas com a União, e tem um debate sendo feito aí, para mim, muito oportunista, as pessoas, do jeito que está sendo debatido, mas afeta diretamente Minas Gerais, que são os materiais críticos. Minas Gerais sempre foi protagonista nas riquezas do país, né? E já fomos muito explorados, questão do ouro, etc. E temos o ouro moderno agora, que é o que produz o neodímio, que produz toda a tecnologia no mundo, inclusive que é usado esses materiais críticos no próprio petróleo. Como é que está esse debate? Porque a gente vê a União falando dos materiais críticos, né? Mas assim, talvez o estado mais atingido e interessado, Minas Gerais, onde essa riqueza mundial está. Só para as pessoas saberem, a China está em primeiro lugar e o Brasil é uma das maiores reservas desse material crítico e é algo a ser explorado. Como o senhor falou do governo que é mais dinheiro, essa ambição desenfreada, né, e que aperta o povo, como é que está esse debate ou a visão na Assembleia dessa riqueza sendo conversada? Até parece que o Minas está meio à parte desse debate, pelo menos na visão do que a gente escuta da União. Eu sei que Minas sabe o potencial que tem. Como é que o senhor vê esse debate a nível de exportação, de como Minas deve se posicionar? Eu vejo com muita tristeza a situação de Minas Gerais. Minas Gerais foi terra de grandes líderes do país. Nós tínhamos aí não só Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, tantos outros que atuaram de forma importantíssima na política brasileira. Veja você que mesmo na época dos militares, pouca gente sabe, quando tinha os governos militares, mas sempre para fazer para não haver uma afronta total ao povo, acabava que tinha vice-presidentes civis. Nós tivemos 2 mineiros, Pedro Aleixo, que foi vice-presidente, Aureliano Chaves, que depois ajudou a fazer a redemocratização do país, eram vice-presidentes de governo militares civis que eles eram, de Minas Gerais, porque Minas Gerais sempre foi o estado síntese, né? A gente fala que Minas é a síntese mesmo do Brasil, porque aqui você fala assim, o Triângulo Mineiro. Nós temos aqui, a nossa política é muito semelhante à de São Paulo e a goiana também. É verdade. Goiás, o centro-oeste aqui, paulista, é um negócio meio que misturado. Você vai lá para Juiz de Fora, região da Zona da Mata, ali eles brincam, são os cariocas do Brejo, né? Que não é o carioca lá do mar, mas é o carioca do Brejo, que são os mineiros da Zona da Mata. Aí você vai para o norte de Minas, até a forma de votar deles é semelhante ao que se vota na Bahia, no Nordeste. Sul da Bahia ali. O sul de Minas vota como São Paulo. É muito próximo o estilo de vida. É o estado pêndulo, né? É o estado. E aí, você pega só Belo Horizonte, a região metropolitana como Vale do Aço, que seria a Minas das montanhas mesmo, né? Que seria essa Minas Gerais mesmo. Com isso, nós tivemos grandes líderes e hoje nós estamos pedindo para que Minas tenha de novo uma força nacional. O Brasil sente essa falta de liderança de Minas Gerais. Veja você que o Rio de Janeiro, que se enriqueceu muito, apesar dos problemas todos que vive com a questão do crime organizado, mas o Rio de Janeiro, ele se enriqueceu muito com a questão do petróleo, dos royalties, tudo. Minas Gerais, ela não teve o respeito que precisava desde a Constituição. Esse é o sentimento e ele é real. Nós não temos quase obras federais aqui em Minas Gerais. Nós estamos brigando para fazer duplicações aí. Essa aqui está saindo por causa da concessão. Mas nós estamos brigando por lá para 381, que liga no Vale do Aço. Nós temos
problemas gigantes, enquanto que São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, mesmo sendo adversário do Lula, mas fez várias obras em conjunto com o governo federal. E Minas Gerais foi simplesmente abandonada. Numa briga que ficou entre o governador Zema e o governo federal, quem pagou o pato foi o povo de Minas Gerais. Nós ficamos aqui sem investimentos, nós não temos grandes obras sendo realizadas aqui. Até hoje nós temos aí capengando, agora que está saindo algumas coisas que saem de vez em quando do metrô de Belo Horizonte, mas quer dizer, coisas que estão avançadas. O Nordeste está pululando de investimentos ali naquelas capitais nordestinas e Minas é o lugar do problema. Aqui nós temos uma das legislações ambientais, eles falam que é das melhores do país, são das que mais travam. Elas não deixam os investimentos acontecerem. Isso aqui é um dos piores sentimentos que eu tenho, e de acordo com o que eu estou falando aqui, é motivo para que eu seja agredido depois, porque eu estou falando de uma legislação ambiental que prejudica muito. Veja a questão, por exemplo, dos javalis, que eu tenho falado muito. Eu já fiz uma audiência pública na Assembleia de Minas, porque os javalis atacam as propriedades rurais. O povo não é obrigado a saber. Não podemos, o povo nunca tem a culpa. Tem gente que fala, o povo é que tal. Não, o povo não tem a informação correta, então a culpa não é da população. A população não tem culpa se ela não tem a informação correta. Tem gente que me fala, vocês estão falando em exterminar os javalis, em fazer... Não é, são os animais inofensivos, coitadinhos dos javalis. Os javalis atacam pessoas, os javalis atacam as nascentes, eles têm, por causa da temperatura deles, tem que ser controlada por eles mesmo, eles procuram, eles têm uma expressão que a gente usa, eles chafurdam nas áreas de nascente e acabam com as nascentes para que eles controlem a temperatura ambiente. Teve um crime ambiental que eles fizeram na área de captação de água em Uberaba, alguns anos atrás, que 2 bairros ficaram sem água devido à invasão dos javalis. Eles atacam propriedades, inclusive a minha propriedade já foi invadida, atacam lavouras inteiras. E se aparece um cachorro, eles acabam com o cachorro. Se aparece uma pessoa, eles atacam a pessoa. Causam doenças. Se essa febre aftosa, por um acaso, ela perder o controle, nós não conseguimos. Nós vamos retroceder décadas. Muito. Que nós demoramos a conseguir ficar livre da febre aftosa. E nós estamos correndo risco porque os javalis estão invadindo, eles transmitem a febre aftosa e várias outras doenças. Além disso, eles não são uma espécie nativa do Brasil. Eles vieram, é considerado uma espécie exótica. Eles não são do nosso país. Eles foram trazidos da Europa para cá para fazer uma criação. Eles saíram do controle, invadiram e hoje estima-se que tenha de 7 a 10 milhões de javalis no Brasil. E eles saem, essa região de Capinópolis aqui está toda infestada. Aqui em Uberlândia também tem muito. E nós fizemos uma audiência na Assembleia justamente para a gente diminuir os entraves para isso, para ter o caçador. Quem hoje faz o controle de javalis no Brasil? Só tem um personagem nisso. Que é o caçador. Né? O caçador, se fosse um país sério, o caçador estava pedindo uma remuneração para fazer isso, viu? Porque a gente andou conversando aí nos bastidores, falando desse assunto, com alguns caçadores aí, aqui em Minas Gerais, e ele estava me dizendo até que, acho que Santa Catarina paga, já tem uma coisa que o Santa Catarina está pagando os caçadores. Por quê? Porque tá virando... gravíssimo. É gravíssimo. Para as pessoas entenderem, é só olhar na Bíblia o que é o gafanhoto entrar e acabar com tudo. Então, esse trabalho que o senhor está fazendo aí, que está na sua pauta, é de extrema importância. E Leonídio, o que eu posso te garantir, assim, fala de caçadores aí, né, que tem autorização, enfim, ele me relatou essa questão da nascente. Ele falou, Cláudio, tinha nascente aí que a gente conhecia lá, já não tem a nascente mais, porque eles vão pisoteando em cima dessa nascente. Exatamente. Né? E aí, mas e a proteção? Ninguém estava lá, não cuidou? Não.
tava com proteção. Olha para você ver, ainda vai colocar a culpa no produtor. Você imagina, o produtor, o que ele mais quer é cuidar da sua água, porque uma terra sem água, ela não tem valor. Nós precisamos de água na propriedade. Então, os produtores rurais, de verdade, eles amam a proteção às suas nascentes, eles cuidam daquilo, porque sabem que é essencial para si, para eles mesmos. E aí, quando acontece, tem todo um entrave, uma burocracia e vários órgãos enchendo o saco do produtor rural, acabando com a tranquilidade das pessoas. E quando existem pessoas querendo colaborar, você vê, um bandido, ele consegue andar aí numa boa, com arma que não é registrada, não tem autorização. Como que ele consegue transitar tão bem? Aí o pobre caçador, que tem o seu registro, tem tudo certo, é parado por uma viatura policial, tem que, às vezes, vai até preso. Vai para a delegacia, tem que prestar esclarecimento. Mesmo ele tendo autorização. Gente, esse país não é para amador. Isso aqui está virando um caso mais e mais sério a cada dia que passa. As pessoas de bem, elas estão sendo perseguidas. Essa lei, a lei do Estado, eu sei que você também está à frente lá, né? Pelo menos que a gente leu aqui. Ela já a lei aí para liberação do javali no estado de Minas Gerais, ela evoluiu? Ela do ano passado? Evoluiu. Foi feita uma nova lei que está permitindo que a Secretaria de Agricultura e Pecuária e Abastecimento tenha aí, através de um cadastro, os caçadores e tudo, uma melhoria nisso. Mas o que eu procurei fazer no encontro que eu tive na Assembleia, não é nem só... A lei, ela pode ser uma beleza. O que ela tem que ter na verdade, a comunhão de todos os atores envolvidos. Então, o que falta? Ou seja, por exemplo, da polícia, as entidades, tem que ter a entidade. polícia, o Ministério Público, a Associação de Caçadores, o governo, através da Secretaria, sindicatos rurais, eles se unirem e falar, gente, isso aqui é para o bem da comunidade. Talvez falte essa comunicação. Falta essa comunicação. Vamos dizer, sindicato, polícia militar, o sindicato da cidade X tem que falar com a cidade Y. É isso aí. E com o deputado. É todo mundo trabalhando para um objetivo só. E uma consciência também, né, Leonídio? Porque, imagina, 10 milhões, a estimativa, 10 milhões de javalis é 5% da população brasileira. E eles estão numa área produtiva, concentrados, né, esses javalis. É uma praga, porque é um desequilíbrio ambiental. E há vários vídeos na internet. Se vocês procurarem em casa, vocês vão ver javalis atacando pessoas, que foi o que o deputado falou aqui. Eles atacam pessoas. Em São Paulo, que é onde a gente tem o levantamento, no ano 2025, foram 200 acidentes nas rodovias por causa de javalis. Eu tive um acidente aqui, mas não foi com javali, na BR-365. Então, na verdade, são muitos animais transitando as pistas, mas o javali está impressionante, 200 acidentes nas rodovias paulistas, porque eles têm lá esse levantamento. Então, isso do Brasil afora agora. O problema é as doenças, o problema são as nascentes, o problema são o prejuízo econômico para o produtor rural, eles devastam lavouras inteiras de milho. Eu tenho drones mostrando aí devastação de vários. Tem produtor rural que perdeu até 60% da sua produção devido à invasão de javali. Como que faz isso? Se não tem o governo... Olha, gente, que disparate, hein? O cara pega dinheiro no banco, né? Pega dinheiro no banco para plantar, tem que contar com a chuva, com o sol na hora certa, tudo. Ainda tem os javalis. E assim... O governo que deveria estar fazendo essa proteção, o governo não faz a proteção e ainda querem perseguir os que estão querendo fazer o controle, porque isso, na verdade, não é uma caça aos javalis. Isso, a palavra certa é um controle, porque exterminar não tem mais como exterminar. Não acredito que não. Não, mas tem a forma certa de fazer o controle da população de javalis, que são a verdadeira praga que vem assolando a vida rural brasileira.
Virou uma questão de segurança pública, porque atacam pessoas, virou uma questão ambiental por causa do desequilíbrio. De saúde pública. De saúde pública, que pode atacar, inclusive, no caso, a febre aftosa, que pode espalhar. Exatamente. Então, assim, é um assunto muito delicado, essa questão do javali. Ô, Leonídio, pode falar. eu, assim, nessa questão do agronegócio também, você, como deputado estadual, produtor, né, tem no sangue aí, conhece na veia, e o estado de Minas Gerais, ele parece que ele, assim, quase não tem representatividade no agronegócio, mas na verdade se engana, né, porque Minas, ela tem uma contribuição nessa parcela aí desse PIB nacional, né? Eu mesmo tive a oportunidade de ir na Chapada Gaúcha, andar ali, que tem mais quase 50 mil hectares plantados. Essa região ali também, outra região do norte de Minas, chegando lá próximo ao rio, a transposição do São Francisco, tem muita, né? Sem falar que, claro, óbvio, o Triângulo Mineiro aqui. Olha, nós acabamos até deixando de falar um pouquinho das terras raras, né? Nós fomos para outro caminho, eu quero voltar falar nela, aqui. né? Eu estava dizendo da falta de liderança em Minas Gerais, capaz de fazer como o Rio de Janeiro, que pegou recursos do petróleo. Sim. E fez com que municípios lá ficassem bilionários. E nós aqui estamos vendo Minas Gerais, o minério de ferro. As cidades que têm minério de ferro nem são tão ricas assim como se imaginaria, como são aquelas cidades lá do petróleo. Nós temos as riquezas, tivemos elas pagando um alto preço aí por esses acidentes, como o acidente de Mariana, de Brumadinho, com perdas e perdas de vidas humanas e ainda prejuízos ambientais incalculáveis e econômicos. Irreversíveis. Irreversíveis, ou vão demorar aí até centenas de anos para se conseguir resolver essa questão. Ou seja, Minas Gerais está só contribuindo com o Brasil e recebendo muito pouco. Muito pouco, porque as lideranças de Minas precisam se posicionar melhor. Nós não estamos tendo no contexto nacional, veja você aí, as dificuldades que estamos tendo em geral, geralmente, grandes lideranças mineiras nacionais são candidatas em geral ou à presidência da República ou ao governo. Você veja que até agora nós nem temos ainda as candidaturas colocadas para o governo de Minas de forma clara. O único nome mais experiente, mas que não hoje está como presidente do PSDB nacional, que é o do ex-governador e ex-senador Aécio Neves. O Aécio, em que pese terem feito muita política contra ele, o Aécio é um homem que tem um nome no cenário político nacional e mineiro, que as pessoas sabem que ele tem experiência de ter governado o Estado 8 anos fazendo milagres, porque aqui tinham 220 cidades que não tinham nem ligação asfáltica. Ele fez com que toda a cidade de Minas Gerais fosse ligada através de asfalto. Recebeu o prêmio de melhor educação do Brasil em vários certames que houve. Implantou hospitais como esse hospital aqui de Uberlândia, junto com a prefeitura da época. Então, foi feito muita coisa e quase ganhou a eleição na época da Dilma Rousseff por muito pouco voto. Foi das menores diferenças até hoje na história do Brasil. E a Minas Gerais tem que resgatar a sua grande liderança, porque senão nós vamos ficar nessa política miúda, nessa política que não tem futuro. Nós temos aí colocados agora as questões que vêm do Propag, que é essa questão que Minas fez um acordo com o governo federal para diminuir o pagamento da dívida, porque é uma dívida de 200 bi. Minas só vai viver para pagar juros, ainda mais com esses juros que nós estamos aí. Então,
ou nós fazemos um acordo maior e mais amplo com o governo federal, nós vamos ter esse Minas Gerais desse jeito que nós estamos vendo aí. Agora, sem dinheiro, né, para investir. Sem dinheiro. É porque está pagando dívida. E aí, é do passado, é isso? Isso são investimentos que vêm, isso aí tem dinheiro nisso que vem dentro da duplicação da Fernão Dias. Então, é dinheiro lá de trás, não tem culpado para isso, porque são investimentos que foram feitos. A questão é só saber que tem uma dívida, né? Tem agora. Agora, você disse, Minas Gerais, agora nós temos essas terras raras, que são esses elementos, né, na nossa tabela periódica aí, os elementos, as chamadas terras raras, que nós precisamos fazer isso se transformar em um benefício para o povo mineiro. Nós não podemos ver isso tudo a escoar, igual nós temos o nióbio de Araxá, né, que é uma riqueza, esse aí mais comentado, né, do que os outros, que agora que está falando lítio e outros. Mas isso aí são elementos importantíssimos para o desenvolvimento dos novos equipamentos, de tudo que existe de novas tecnologias a nível de mundo, e Minas Gerais é um grande detentor dessas reservas. O nome aí não foi à toa, né? Que começou com ouro, mas continua sendo as Minas. Só que agora menos Gerais um pouquinho, porque agora, meu caro Cláudio, nós temos, e você citou, a importância do agro em Minas Gerais. Nós tivemos aí o ano de 2024, que foi a primeira vez na história de Minas Gerais que o agro superou a mineração. Porque aqui era sempre a mineração em primeiro lugar. Mas aí veio o agro, em 2024, passou uns pontinhos na frente da mineração. Porque aqui, como você disse, o agro estourou na região do Noroeste, do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro. Nós temos áreas aqui ainda muito para serem utilizadas para a agricultura. Você vê essa região aqui de Campina Verde, que agora que o agro chegou lá, porque lá era muito pecuária, né? Isso. Iturama, Curinhatã, ali. Quando você vem mais para cá, para a região de Nova Ponte, Perdizes, Uberaba, aqui Santa Juliana, o agro já tomou conta, o agroagricultura. Agora, o agropecuária, vamos falar, né? A pecuária, ela ainda domina agora. Está chegando um ponto, nós vamos ter também que preservar as áreas de pecuária, porque não está tendo mais animal para abate. Você está vendo que o mundo inteiro está diminuindo, a carne está só subindo o preço. A carne mais barata do mundo é a carne brasileira. Essa aqui, você vai no supermercado nos Estados Unidos, a carne australiana é cara, a americana é cara, a carne argentina é cara, a do Brasil lá embaixo o preço, como se a nossa carne fosse pior. Ou seja, isso é o cúmulo. Nossos produtos, eles estão subvalorizados no mundo. Isso porque nós tivemos aí o monopólio que foi criado nessa rede da carne também, que você sabe disso, todos acompanham. Então nós estamos vivendo, o Brasil aqui está sendo tudo utilizado não para o bem-estar do povo. E eu sou um lutador por isso. Às vezes nós somos considerados um pouco contra o sistema, porque eu sou a favor do que é melhor para o povo. E nós temos um amplo sistema aí que não beneficia o povo. O povo, era como se fazer o certo fosse o errado. Aliás, já dizia antigos, né, políticos, estudiosos, Rui Barbosa, que os bons são os perseguidos, né? Seriam perseguidos, porque a situação está muito grave, a situação da política nacional. Como mineiro, o meu sentimento, sabe essa coisa que a gente tem de Portugal ter sido extrativista do Brasil? Minas parece também foi muito explorado pelo Brasil. A gente tem, eu pelo menos tenho esse sentimento de que as nossas riquezas não é convertida ao povo mineiro. Mas eu quero falar de saúde, Leonídio. O SAMU, por exemplo, é um projeto que você dedicou bastante e ele foi retomado agora em Uberlândia, ou implantado em Uberlândia, né? Na verdade, o SAMU, ele, quando Minas nem tinha SAMU ainda, nós lutamos para implantar o SAMU em Minas Gerais. Ele foi implantado no sul de Minas, depois em outras regiões. O SAMU de sul de Minas era o maior SAMU do Brasil. Ele atendia 150 cidades, você imagina, hein? 150 municípios, maior. E aí nós lutamos para vir implantar ele aqui no Triângulo Mineiro. Fizemos várias reuniões, nós temos aí vídeos, tem até no meu
no meu Instagram, né? Lá. No Leonídio, @Leonídio Boucas, né? Que é Leonídio Bolsa, sem a cedilha, que onde a gente fala da importância de ter o SAMU, e eu fiz essas reuniões com os prefeitos na época. Em 2017 foi implantado o SAMU. Uberlândia não quis fazer parte do SAMU. O prefeito daquela época não quis o SAMU. Não sei por quais motivos, aliás, não sei quais motivos. Motivação política, não quis o SAMU, tinha aqui o serviço municipal, que era o SIAT, e acabou que eu, numa reunião que estavam presentes vários prefeitos, no vídeo que está no Instagram, está mostrando o ex-prefeito de Monte Alegre, doutor Último, na época, o doutor Saulo, já falecido, ex-prefeito de Monte Carmelo, e no vídeo ali eu disse que eu havia conversado com o governador e também com o secretário de saúde, e nós iríamos implantar o SAMU, mesmo que Uberlândia estivesse de fora. Nós não poderíamos colocar uma região de joelhos por causa de uma única cidade. O que aconteceu? O SAMU foi implantado em 2017, graças à nossa atuação política, ao nosso trabalho, e se tornou uma realidade no Triângulo Mineiro. E aí, o que aconteceu? Ele agora foi implantado em Uberlândia, com muitos anos de atraso, e nós temos que a ideologia não podia prevalecer. Uberlândia era a única cidade do Brasil com mais de 500 mil habitantes que não tinha o serviço do SAMU. E eu, na eleição, quando fui candidato a prefeito, eu ainda disse, vou implantar o SAMU porque ele é necessário. E aí esse que é hoje o prefeito atual diz, isso é ideia ultrapassada, esse SAMU não funciona, e tá no vídeo, aí em tudo para quem quiser ver. Foi obrigado a implantar o SAMU. Por quê? Porque o SAMU é realidade para melhorar a vida das pessoas em todo o Brasil. Então, eu não me interessa se ele mentiu para a população, se usou aquilo para fazer afirmações falsas. O que interessa para mim é que o SAMU está implantado, o SAMU eu ajudei e trabalhei para que ele fosse implantado no Triângulo Mineiro, e ainda bem que ele está presente hoje em Uberlândia. Pensando em região, e Uberlândia é região, né? Porque cada deputado lá da Assembleia representa mais aprofundadamente uma região do estado. Como você é daqui, infraestrutura, saúde, investimentos, que a gente pode falar assim, Leonídio Bolsas trouxe para a região, trouxe para Uberlândia, quase que um histórico aí que o senhor possa mostrar para a população o que foi o trabalho do Leonídio Bolsas nesses anos de deputado, de representação. Deixa eu te dizer, eu sempre tive presente, principalmente, como eu te disse, em todas as causas relacionadas principalmente à saúde e educação. Na educação, nós temos inúmeras escolas estaduais, que são 63 hoje, eram 67, mas nós tivemos algumas escolas que passaram para o município, que era escola de 1º ao 5º ano. Escolinha só de criança até o 5º ano. O Estado fez um projeto e fez um convênio com os municípios e repassou para os municípios. Mas nós temos escolas que foram construídas com o nosso trabalho. Você veja que agora nós estamos trabalhando para novas escolas, nós temos uma anunciada, que é a Escola 13 de Maio, porque hoje nós estamos, ao invés de abrir escolas e manter escolas pequenas no centro, o governo optou por pegar escolas que estão com pouquinhos alunos no centro, eles estão jogando esses alunos para outra escola mais próxima e estão levando aquela escola, ela mudando de endereço. Não é uma escola com um nome antigo, né? Então, a 13 de maio é um exemplo, que nós vamos fazer uma escola nova lá no bairro Jardim Célia, que é para atender toda aquela região que não tem uma escola de ensino médio ali. Então, vai atender Monte Hebron, Jardim Célia e várias outras. Daqui a pouco precisa de outra escola no Piquis também, porque virou uma cidade. Então, Ederlino Lanes, nós estamos sempre ajudando essa escola no Morumbi. Essa escola era na Cesária Alvim antigamente. Então, nós tivemos a escola Felisberto Carride, que era da Lagoinha. Nós trabalhamos para a sua implementação, que está no shopping parque. Então, são
milhões e milhões investidos na construção de novas escolas e melhoria das escolas que existem, como nós podemos citar aqui melhoria recente que nós fizemos na Escola Inácio Castilho aqui do Santa Luzia, que nós estamos liberando recursos para a construção até de um anfiteatro ali para a escola aqui no Santa Luzia, que atende aquela região do São Jorge. Então, lá na melhoria do telhado, piso da escola Planalto, que lá no bairro Planalto. Então, isso tudo é um trabalho para a educação. No trabalho da saúde, eu te disse aqui, lá desde o Hospital Municipal, que está aí servindo até hoje, são recursos para compra de ambulâncias, compra de carros para transportar doentes. Eu não sabia, Claudinho, eu tive aqui, eu entreguei no governo em 2000 e imagina uma cidade desse tamanho, eu até assustei quando eu doei as primeiras UTIs móveis da história de Uberlândia, que não tinha nem uma UTI móvel. Eu falo, não é possível. Quando eu doei essas ambulâncias, essas UTIs móveis grandes, né? Sim. Eu falei, não é possível, Uberlândia não tem nenhuma. Depois nós doamos aí numa leva só 14 carros para atender a saúde. O Hospital do Câncer, que eu já ajudei de duas formas, tanto com recurso, como também como cidadão, que através da instituição que eu dirijo, nós contribuímos mensalmente. A gente ajuda. Isso aí são as verbas de custeio que ajudam a manutenção dos hospitais, em alguns casos de escolas, isso tudo esforços aí como deputado estadual. Exatamente, a gente, são verbas que a gente chama para custeio. Na região aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu vou citar Tupaciguara. Tupaciguara, antes do prefeito Neto, fazia anos que não nascia um menino em Tupaciguara. A mulher estava grávida, ela tinha que correr para Uberlândia ou para Monte Alegre. Ficaram anos sem nascer uma criança. Aí o Neto, que é o atual prefeito, né, foi reeleito, ele diz, deputado, você tem que me ajudar a abrir naquele hospital e ter maternidade lá em Tupaciguara. Então foi quando nós ajudamos, conseguimos recursos. Hoje o hospital funciona plenamente lá. Então, ou seja, a gente ajuda a região, ajuda Uberlândia. Uberlândia não é uma cidade, pode pensar só nela, tem que pensar regionalmente, porque tudo que acontece aqui repercute fora e o que acontece fora também acaba vindo para cá. As pessoas, eu falo que Uberlândia, ela sempre sai ganhando com os investimentos que são feitos na região. Por quê? Porque se ali existe instalação de uma empresa que tem... Ela tem vida própria lá, né? Passa a ter, vamos dizer não, assim. ela tem, mas ela... para atender. Ela diminui o problema de hospital, isso, de tudo, mas ao mesmo tempo eles vêm passear aqui, eles vêm gastar dinheiro que eles ganham lá nos municípios. Exato. E vêm gastar aqui em Uberlândia, ou seja, vem movimentar o comércio de Uberlândia. Então acaba que a região Uberlândia, o prefeito Virgílio Galassi já falava que Uberlândia ela tem que pensar a região, ela tem que pensar o todo, porque ela é uma cidade que ela não se pertence, ela pertence a toda a região. Perfeito. E eu continuo acreditando nisso. Então, e nesse aí, Wayne, para a gente encerrar esse papo maravilhoso com o Leonídio, se Deus permitir, nós estarmos aqui em outras oportunidades, né? Porque se deixar aqui, o Leonídio tem muito tema e a gente teria muita coisa para explorar. É muita história, tem né? Muita também, história, né? Tem muita história. Eu podia falar da infraestrutura, não falamos dessa rodovia Uberlândia Prata, que estava em frangalhos. Eu perguntei sobre a infraestrutura. Não falou, eu que não falei, é tanto assunto. É muito assunto. A Uberlândia Prata, que nós trabalhamos para que ela se tornasse uma realidade, mas tem que fazer uma reforma, continua acontecendo acidentes, porque não tem as áreas de acostamento. Nós temos a MG 190, que ligou até Abadia dos Dourados, que foi um trabalho nosso, ou seja, e agora a duplicação do 365. É um trabalho que a gente faz sem parar. Outra grande luta, a Campo Florido. Anos de luta, minha e do deputado Luiz Humberto. Agora vai ser possível acabar as obras que ligam Uberlândia, que é o último caminho a ser feito para ligar a Uberlândia de forma definitiva, ali o sul do Triângulo, vindo de Campo Florido, que uma parte está
pronta e a outra está dependendo ainda de mais investimento. Isso foram reuniões que fizemos em Belo Horizonte, em governos passados também, e ela veio capengando, veio fazendo a obra. Agora foi anunciado que será feita a complementação. O anel viário. Vamos falar um pouco desse anel viário, que tem mais de 30 anos de luta. Vocês lembram de um buraco que abriu ali no São Jorge durante um tempo? Lembro. Ali ficou um ano parado, aquilo ali, com transtornos para o bairro São Jorge inteiro, porque tinha que entrar dentro do bairro. Nós fizemos com que fosse utilizado um recurso dentro do contrato existente de fazer aquela ponte, que agora finalizou e foi liberada, para que arrumasse aquele buraco que se abriu ali com as chuvas. Mas eu estou alertando, vou aproveitar aqui a presença minha aqui nesse podcast para falar que se não colocar o governo, o DR, os radares têm que ser colocados para contenção de velocidade, nós vamos ter verdadeiros trevos da morte na região da Lidormira, indo para o Cacipesca, antes um pouco na Nicomedes. Nós temos essa questão mal resolvida que ficou da questão da Avenida da Serra Bodoquena, e lá ainda na Passar do Piquis, do Palácio Motel lá no Mansur, porque o tráfego de carretas e caminhões vai aumentar muito. E nós não podemos ver pessoas perderem a vida ali por uma falta de operação do governo, operações simples. Você está preocupado porque a cidade está transcendendo, né, ao crescimento, as rodovias. É um alerta de tragédia anunciada. Anunciado. É um alerta, porque eu vivi numa época que o Alto da Floriana não tinha aquele viaduto que nós fizemos lá, o Monteiro Lobato, aquele viaduto que nós fizemos com o governo Virgílio Galassi, e ali o Régis Bittencourt, ele era chamado Trevo da Morte, Heine. Aquele viaduto da Afonso Pena, da Floriano Peixoto, Trevo da Morte, de tantas pessoas que morriam. E nós vamos ver agora vários trevos da morte para depois tomar uma providência? Ou é melhor já colocar os radares, colocar a diminuição da velocidade? Porque quanto se pensou no anel viário, não tinha esse movimento que o Uberlândia tem. Agora não, o anel viário está dentro da cidade. Ele demorou tanto que ele ficou dentro da cidade. Urbanizou. E o que é pior, o anel viário onde quase não passa gente, que não tem urbanização, que é o anel viário norte, atrás do aeroporto, todo duplicado e maravilhoso, porque foi feito pelo DENIT. E aquele que ficou sob a responsabilidade do Estado, pista simples e mal sinalizado. Ou seja, aquilo ali hoje tem que ser, inclusive, iluminado. Porque aquilo é uma grande avenida. Não, já. Realmente nós temos que ter esse trevo. Problema. Inclusive essa data desse alerta que o Leonísio está fazendo. Problema. Hoje é a data de... Hoje é 6 de julho. Isso é um alerta que eu dei em outros locais que eu estou tendo a oportunidade de falar. Tome-se as providências antes que tenhamos tragédias. Ou seja, e também vamos lutar para a iluminação daquela avenida. Não vou nem falar anel viário, que aquilo ali virou uma avenida da cidade. Verdade. Para quem que não conhece Uberlândia e tudo mais, ela é um importante trecho de ligação. Quem chega de Uberaba e vai atravessar aqui para o outro lado da cidade, ela realmente vai aumentar o movimento e se torna esse transtorno. Você ainda está aí ansioso? Quer mais uma pergunta? Eu teria muitas. Vamos agradecer. Não, eu tenho algumas aqui que eu acho que é importante. Aproveitando a presença do deputado... Nós já temos um toque da produção ali que nós temos outros compromissos. Mas eu espero que o deputado confirme depois, outras vezes com a gente, que vai ser uma honra, Leonídio, você estar aqui para a gente aprofundar mais. Mas eu vou resumir o seguinte: o futuro de Uberlândia e Minas, as principais bandeiras do deputado e a sua percepção do cenário 2026 político. Olha, primeiro que eu acho que nós, apesar de todas as dificuldades que nós mostramos aqui, nós também estamos mostrando avanços, né? Nós estamos mostrando aí melhorias na infraestrutura viária, nós estamos mostrando que houve investimentos, vão haver agora liberação do governo estadual de várias UBSs da Unidade Básica de Saúde aqui em Uberlândia. Mas o que eu acho é que a nossa política ela depende muito do que vai acontecer a nível federal também. Então, eu não perco a esperança de que o povo
vai sentir que precisa agora de ver uma liderança que apresente novos caminhos para o Brasil, em todos os setores. Nós estamos precisando de um projeto de país. Ô, gente, eu não conheço assim nada que se fale como foi feito nos Estados Unidos, vários presidentes que lançaram programas, como, por exemplo, o Plano Marshall, que foi a participação dos Estados Unidos na reconstrução dos países destruídos na guerra. Querendo ou não, os Estados Unidos ganhou muito com aquilo, porque vendeu produtos à vontade para a construção daqueles países, né? Então fez a economia americana viver momentos gloriosos e tudo. Fora o protagonismo que os Estados Unidos passou a ter. O protagonismo que ele passou a mandar, até a voz no mundo. E os Estados Unidos, apesar de ser muito atacado e tudo, ele contribuiu demais no mundo, contribui até hoje nas causas humanitárias, é o país campeão, nem ajudar os outros. Mas o que interessa aqui é que nós estamos precisando ter um projeto para o país. Um projeto que vá além disso que está aí. Por exemplo, muita gente fala em programas que tem Bolsa Família. Bolsa Família foi importante para tirar muita gente da pobreza, mas só isso não adianta, porque as pessoas não podem ficar dependendo disso a vida inteira. Elas têm que ter uma esperança, elas têm que ter uma luz de que a vida delas vai melhorar, que ela não vai ficar dependente só daquilo. Então, mas acaba que as pessoas, até porque eles não têm o conhecimento, eles acabam se acostumando com aquilo, porque a pobreza é tão generalizada que a pessoa está satisfeita, está recebendo pelo menos o que comer. Agora, nós estamos tendo denúncias desse dinheiro sendo utilizado aí para apostas. É outra coisa que o governo tem que tomar uma posição em relação a essas bets, estão acabando com as famílias, com o povo. Gente, é muita coisa para ser atacada e os governos é que têm que tomar conta disso. Eu fico assim alarmado e preocupado de como que nós vamos fazer para ter governos que realmente estejam mais alinhados com a vida real das pessoas. As pessoas, como eu disse aqui no início, a pessoa sai de casa, ela não quer nada mais do que ela ter uma segurança para ela ir até o seu trabalho, poder trabalhar, voltar para casa em segurança, ela ter uma escola para colocar os seus filhos, ela ter e dar uma boa educação, ela ter um acesso a uma saúde, e o resto a pessoa faz, ela compra sua casa com dinheiro, ou com mesmo programas habitacionais que o governo possa encampar. Então, Eine e Claudinho, eu tenho esperança. Se eu não tivesse, eu não estava na política, né? Eu tenho esperança de que nós podemos ainda fazer com que esse país tome novos rumos baseados em educação de qualidade, em formação das pessoas com uma responsabilidade social maior, que as pessoas que se envolvam na política pensem no bem comum e não no seu bem próprio, né? Em primeiro lugar, o bem comum. Pode ter, vai ter o seu negócio, é tão comum as pessoas... a pessoa não participa de uma entidade aí que só faz o bem, mas ela tem sua empresa, tem tudo. A política tem que ser vista assim também, que as pessoas podem ter outras atividades e ela se dedicar à política para servir a população, construir um mundo melhor. Antes de você fechar, até para ter um corte muito maneiro aqui, Leonídio, eu proponho o seguinte: aquela câmera ali, você vai estar olhando para as pessoas que estão nos vendo. E eu fiquei olhando mais para cá, né? Sim, sem problema. Não, mas está perfeito. Mas esse é direto para quem está te vendo. Tá. Como o Brasil está polarizado, nós estamos em ano de eleição, eu queria que você, como deputado, como homem, como cidadão, como médico, educador, enfim, tudo que te envolve, você olhasse para aquela câmera e falasse com o eleitor. A forma que o brasileiro precisa ver a política, como ele pode contribuir para ajudar a mudar o país, já que é um ano decisivo de eleição, a importância da eleição. Você desse uma mensagem final para as pessoas que estão vendo, para a gente fechar. Então vamos. Pode ir.
Pode. Eu mesmo, vai Ou nem você fazer mesmo. pergunta, né? Não, você Então eu pode... vou entrar dentro daquilo que eu tô falando. A pergunta não é uma pergunta, é, Leonídio, fale com o público. Seu sentimento. Na verdade, tudo que você... Aquilo que eu é o já que tô você já falando, né? falou. Mas de uma forma resumida, para tocar o coração do eleitor, porque Exato. ele é participativo no processo político, né? Você... Mas ele é pode como se eu estivesse contribuir. conversando com vocês Isso, mesmo, né? Sim, exatamente. Do mesmo jeito, É isso aí. né? Pode só mais olhar lá para o pessoal que vai estar te vendo, como se estivesse falando para O eles. que o Leonídio é, o que o Leonídio espera e o que o Leonídio já enxergou e vivenciou em tudo isso. E como é que você transforma isso em esperança para essas próximas etapas da vida aí da população? Nós estamos aí há poucos meses, né? Na verdade, são menos de 100 dias da eleição. Então, eu quero dizer assim, para todos aqueles que nos assistem, as pessoas que estão nos seguindo, que eles vejam que nós podemos e devemos acreditar num Brasil melhor. Nós temos que ter esperança, mas para que essa construção aconteça, é preciso que a população, que as pessoas estejam mais antenadas com o que vai acontecer nas eleições. E para que os erros sejam menores, ou seja, para que todos nós possamos acertar mais, é preciso de ver aquelas pessoas, vamos dizer, que estão mais alinhadas com a vida real das pessoas. Aquelas pessoas que estão, aqueles homens públicos que têm experiência, que não têm só discurso, que têm história. Eu costumo dizer há muitos anos que quando uma pessoa vai procurar um emprego, um trabalho numa empresa ou em qualquer lugar, a primeira pergunta que a pessoa que está contratando faz é o seguinte: qual que é a sua experiência? O que é que você tem no seu currículo? Então, eu acho que os erros seriam muito menores na política se as pessoas passassem a observar o que aquelas pessoas que estão aparecendo, o que elas já fizeram, qual que é a sua história, qual que é a sua participação no processo. Porque hoje, com as redes sociais, todo mundo fala o que quer, propõe o que quer, mas é preciso de saber quem tem condições de executar, de falar a verdade, de estar realmente comprometido com aquilo que a população mais precisa. Olha, é preciso deixar claro que as pessoas não vivem de promessas, as pessoas não vivem de ilusões. Os hospitais não têm ideologia, como eu disse, as ambulâncias não têm ideologia, o SAMU não tem ideologia, uma escola não tem ideologia. As pessoas precisam de estar antenadas com quem se preocupa com a sua realidade do dia a dia, não em defender ideologia, porque a ideologia não sustenta a vida de ninguém. E eu tenho a esperança de que o Brasil vai ser melhor, Minas Gerais pode ser melhor e vai ser melhor se nós tivermos aqui pessoas compromissadas com a vida real das pessoas. Eu estou preocupado com os problemas reais, em melhorar a vida das pessoas na questão da saúde, da segurança, da educação, do trânsito, das melhoras para ele se locomover, ou seja, eu estou preocupado com o bem-estar das pessoas. Obrigado, Leonídio Bolsas, deputado aí, candidato, pré-candidato, né? O Universo Sertanejo te agradece, está aqui de portas abertas, o Agrociente também. Agradecer o Noel também, viu, Noel? Um abraço aí, obrigado. E é isso. Esse é o Universo Sertanejo, o Agrociente. Já sinta-se convidado de estar aqui outras vezes, Leonídio. Muito obrigado, Eine. Muito obrigado, Claudinho Vilela. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu espero que nós possamos juntos estar aí discutindo, levando mais informações para a população. Vamos sim. Porque quanto mais informada, mais ela tem condições de realmente participar da construção de uma sociedade melhor. Muito obrigado. Gratidão. Eu que agradeço.